E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Mobiauto. Hoje o Mob Avalia é com o terceiro carro elétrico mais vendido em 2021, o Volvo XC40 Recharge. A configuração elétrica do Volvo XC40 desembarcou aqui no Brasil no finalzinho de setembro de 2021. 3 meses de mercado foram o suficiente para esse carro aqui conseguir a terceira posição no ranking de vendas de carros elétricos. Foram 375 unidades emplacadas. Mas a meta da Volvo para 2022 é ainda mais ousada. Quem assistiu o lançamento do C40 sabe que ela está falando em torno de 3.500 unidades. Se ela vai alcançar a meta, eu não sei. O que eu quero mostrar aqui é se o XC40 é realmente tudo que um elétrico tem que ser. Então vamos começar conhecendo o Volvo XC40 Recharge por fora, embora essa carinha aqui já seja bem conhecida de vocês, pois é idêntica à versão híbrida, só mudou um pequeno detalhe. A grade de entrada de ar foi substituída por essa placa, que é feita no mesmo material da carroceria. A mudança pode parecer bem sutil, mas ela trouxe o caráter de carro elétrico, a aparência de carro elétrico, além de um toque futurista. Eu acho que a decisão da Volvo foi bem assertiva, considerando que o visual do Volvo XC40 sempre foi um dos pontos mais fortes do modelo. Os faróis, eles são full LED, a mesma coisa da versão híbrida, e tem uma função muito interessante, que é quando você gira o volante para a direita ou para a esquerda, o farol ele acompanha o movimento do carro, o que é muito eficiente numa curva, por exemplo. A traseira continua exatamente igual à das versões híbridas e o que mais se destaca aqui atrás são as lanternas, com esse formato de L ao contrário, que é algo muito característico dos novos SUVs da Volvo, por isso que é tão fácil reconhecer um SUV da Volvo de longe, não é mesmo? Eu vou aproveitar que eu já estou aqui atrás para falar do porta-malas, mas não é do tamanho que eu já vou falar de cara, e sim de uma função que o Volvo XC40 oferece, que é a mãos livres, que permite que você abra o porta-malas com o pé. Um sensor que tem aqui na traseira faz a leitura e a abertura do porta-malas é feita automaticamente, o que facilita muito se você estiver com as mãos cheias de sacola ou com algum objeto. Então eu vou fazer o teste aqui com vocês. Nós sabemos que vários carros já oferecem essa função, mas nem sempre ela funciona de fato. Então vou fazer um acordo. Eu vou fazer 3 testes e se de fato o porta-malas abrir nas 3 tentativas, significa que ele é bom mesmo. Então vamos lá? Ó, carro travado, chave aqui na minha mão. Vamos à primeira tentativa. Olha. Agora a tentativa número 2, abriu de cara. Vou trancá-lo novamente. Tentativa número 2, bem sucedida. E agora vamos à terceira e última tentativa para comprovar se o sensor realmente funciona. Vamos lá. Tentativa número 3. Funciona mesmo. Depois dessa eu vou até sentar. São 414 litros de porta-malas. É menor do que a gente esperava para um SUV desse porte, mas ele acaba compensando no espaço interno que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aqui embaixo a gente também tem um compartimento para guardar os cabos para fazer a recarga do carro, mas você pode encaixar uma mochila aqui que dá tranquilamente. Então vamos conhecer o que ele tem de espaço interno? Finalmente dentro do Volvo XC40 Recharge. Agora eu quero falar do espaço interno para vocês. É um carro realmente tamanho família, só que uma família de 4 pessoas. E eu quero começar falando sobre esse item aqui, que é o túnel, né, central. Ele é inviável para uma pessoa que tenha um pé, sei lá, maior que 30.
Então a pessoa tem que ficar com um pé de cada lado, que torna a viagem bem desconfortável e acaba pegando um pouco do espaço de quem vai na lateral. Então as 3 pessoas acabam com um espaço muito limitado. Por isso que eu já deixei aqui, olha, o apoio de braço com o porta-copos aberto para mostrar qual que é a sensação de quando está viajando com 4 pessoas no carro, que aí fica incrível, ele é muito espaçoso. Olha a distância dos meus joelhos até o encosto do banco do motorista. Inclusive tem muito plástico aqui nesse carro, vou mostrar para vocês. E tem gente que detesta quando eu falo que o carro tem muito plástico, mas estamos falando de 400 mil reais. E se você achar normal ter muito plástico, nós temos que conversar, porque o acabamento em couro, ele é aqui nas laterais. Essa parte aqui é plástico e nós temos apenas uma redinha aqui no porta-revista. Poderia ser um acabamento em tecido, algo muito mais legal, né? Pensando que é um carro da Volvo. Porém, ele acaba suprindo as expectativas em outros aspectos. Nós temos aqui 2 saídas de ar-condicionado com acabamento cromado. Aqui eu tenho 2 entradas USB-C, isso é bom você saber, porque se você não tiver cabos USB-C, providencie, porque você não vai ter outra forma de carregar o seu aparelho, a não ser que você queira usar o carregador por indução, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vou mostrar a distância, né, da minha cabeça até o teto, vocês podem ver que é bem generosa. Eu tenho 1,70, se fosse uma pessoa de 1,90 ia viajar super tranquila e super confortável aqui também. Quero mostrar mais um detalhe que eu achei muito legal nesse carro, que é a luz de leitura. Não é um botão, é por sensor, olha, você encosta, acende, você encosta, desliga. Então, são algumas coisinhas assim que fazem toda a diferença e eu sou muito apegada a detalhes. Aqui na porta, vocês podem ver que tem uma mistura de texturas, né? Eu tenho a maçaneta cromada aqui, tenho um acabamento mais macio no contorno, né, da porta. Porém, aqui, ó, também tem muito plástico duro e tem um acabamento não tão legal também aqui no miolo da porta, né? Ele queria imitar um aveludado, mas a proposta falhou. É isso, vamos conhecer a dianteira do carro agora, o banco do motorista, que é onde todo mundo quer sentar. Finalmente no banco do motorista do Volvo XC40 Recharge. Essa é a minha parte preferida do vídeo, gente. Eu amo falar sobre o acabamento e as funcionalidades. Então vamos começar pelos bancos, né? Afinal, quem compra um carro tem que gostar muito do banco porque acaba passando muitas horas. Principalmente quem mora numa cidade como São Paulo, que o trânsito é caótico. Os bancos são bem confortáveis. Aqui vocês conseguem ver um pouco melhor. Ele tem um formato muito bonito, né? As laterais elas são bem robustas, justamente para encaixar o corpo do motorista, do passageiro muito bem. Aqui vocês podem ver que ele tem um extensor, então o banco pode ficar bem comprido, o que deixa a viagem também muito confortável, muito mais agradável. Em termos de acabamento, as laterais são em couro, aqui no meio nós temos um tecido mais aveludado, também tem esses detalhes aqui na cor branca das costuras, que deixa o banco um pouco mais refinado, né? Com uma cara realmente de carro premium. Aqui no painel vocês podem ver que essa parte aqui superior ela é emborrachada, assim, não é exatamente o tipo de material que a gente espera de um carro de 400 mil, não é ruim, mas quando a gente pensa que são 400 mil reais, a gente quer um pouco mais de sofisticação, digamos assim. Mas é claro que o custo de um carro elétrico é muito mais alto. E o Volvo XC40 ele chega por um valor muito competitivo, 400 mil, muito competitivo para o segmento premium, né? Porque eu não lembro de nenhum carro do segmento premium que custa menos de 400 mil. O e-tron tá aí, ó, acima dos 500 mil, o Taycan, o céu é o limite. Então nós temos um Volvo XC40 por 400 mil, realmente é um valor que é interessante para o segmento de carros premium. Não estou dizendo que é barato, que não é um carro barato. Então essa parte aqui do painel não me agradou completamente, mas isso não chega a ser um defeito do carro.
Aqui é o volante, também tem um acabamento em couro, tem uma boa empunhadura, é muito confortável você dirigir durante horas, eu posso falar isso com propriedade, porque eu já peguei estrada com esse carro. Aqui você tem um acabamento cromado, que dá todo um visual mais requintado também. Aqui nas laterais, uma coisa que eu quero mostrar para vocês é que as saídas de ar-condicionado, elas não são na horizontal, elas são posicionadas na vertical. E é mais uma característica dos carros mais novos da Volvo, né? Acho muito interessante ela repetir esses detalhes em todos os carros, né? Que acaba criando uma identidade. O painel de instrumentos é digital, tem 12 polegadas. A central multimídia tem 9 polegadas, o que também é um tamanho bem generoso. Aqui nós temos vários porta-objetos, né? Aqui cabe bastante coisa e um ponto que eu achei muito interessante é que, por exemplo, você chega no carro e você quer só guardar uma chave, ó. Você joga ela por aqui, seja o cartão, o celular, você não precisa necessariamente abrir o porta-objetos, né? Abrir aqui o console. São detalhes que acabam fazendo toda a diferença e tudo. Eu sou muito apegada a essas coisas. Aqui nós temos o carregador por indução, também tem um espaço aqui que você pode utilizar. Aqui as entradas também são USB-C e eu também tenho uma tomada aqui de 12 volts que você pode comprar um adaptador para usar como USB. O acabamento aqui dos botões também é em cromado, então você percebe que tem detalhes em cromado aqui no Volvo XC40 em vários pontos. O sistema de som é Harman Kardon, são 13 alto-falantes para vocês terem ideia da potência que tem. Mas agora eu quero focar um pouquinho aqui na central multimídia, porque uma das principais novidades que ela traz é o Google, o assistente do Google, que já vem instalado. Vocês podem ver que aqui já tem uma conta logada. O meu celular não está conectado através do Android Auto, do Apple CarPlay. Realmente o Google Assistente ele vem instalado. Vocês podem ver que tem o Spotify, tem o YouTube Music, tem o Google Maps. Inclusive, vamos testar como é que são essas funcionalidades no trânsito. Vamos dar uma volta, colocar aqui uma volta aqui no quarteirão usando o Google Maps. E uma outra função que eu quero mostrar para vocês é sobre os eletropostos. Nós estamos falando de um carro elétrico, em algum momento você vai precisar parar em algum lugar quando a sua bateria estiver acabando. Quando ele chegar a 20%, ele já começa a perguntar, o sistema do carro já começa a te dar indicações de eletropostos no meio do seu trajeto. Ou você simplesmente pode optar por pesquisar aqui, aí você digita eletroposto, e aí ele vai te mostrando as opções. Eu gosto quando ele já aparece aqui como sugestão, porque ele me mostra já os mais próximos, é muito prático, então eu não preciso nem ficar pesquisando. Então, bora dar uma volta? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, os mais atentos devem ter reparado, é que ele não tem o botão de partida, ele é simplesmente coberto. Aí você deve estar se perguntando, nossa Camila, e como é que eu ligo o carro e desligo? É muito simples, você tem que entrar no carro com a chave e você coloca o câmbio na posição drive ou ré, que o carro vai sair andando. Isso merece muito cuidado, muita atenção, porque a gente está falando de um carro elétrico, que significa que ele não vai emitir som nenhum, não tem o ronco do motor para a gente saber que o carro está ligado. Então você mudou a posição do câmbio e está com o pé no freio, o carro vai sair andando. Agora você deve perguntar, parei o carro, o que eu faço agora para desligar? Simples, você vai colocar no parking, pegar a chave e sair. O carro vai desligar automaticamente, você não precisa se preocupar com nada. Inclusive, o freio eletrônico, ele é ativado automaticamente quando você clica aqui no botão de parking, tá? Então vamos falar agora um pouco sobre o desempenho desse carro, mas só que lá fora. Pessoal, estamos aqui dando uma volta com o Volvo XC40 Recharge em São Paulo. Vamos pegar a famosa Ponte Estaiada agora.
E eu quero aproveitar para ir dividindo uns dados com vocês enquanto isso, né? A gente está falando de um carro elétrico de mais de 400 cavalos e 67 kg de torque. Essa é a potência combinada. Esse carro ele é equipado com 2 motores, um no eixo dianteiro e outro no eixo traseiro. Cada um tem 204 cavalos. É muita coisa. E quem gosta de carro elétrico, conhece um pouco do assunto, sabe que ele entrega o torque total já na arrancada. O torque, diferente dos carros a combustão, não é entregue de uma forma gradativa. Então, basta você pisar um pouco no acelerador que você já vai sentir a sua coluna grudando no banco. Ó. Gostaram, né? É disso que a gente gosta, né? Quem gosta de carro potente gosta de acelerar, né? E esse é um dos pontos mais legais no desempenho do XC40, que é toda essa força, sabe? Toda essa diversão que ele entrega. Eu já peguei estrada com esse carro e a experiência foi incrível, foi fenomenal. O carro ele é muito ágil, ele é muito esperto, sabe? Basta você pisar um pouco no acelerador que ele entrega o resultado de uma forma assim muito espontânea. É pum mesmo, entendeu? E isso é muito legal quando a gente tem uma experiência de carro elétrico, né? Porque as pessoas teve um tempo que achavam que o carro elétrico poderia ser chato, poderia ser sem graça. E na verdade não, olha só, estamos aqui com um SUV de 400 cavalos, capaz de proporcionar muita diversão, muita emoção ao volante. Mas algo que você precisa ponderar quando você quiser abusar um pouco mais do desempenho do carro é realmente a autonomia, porque a Volvo fala de 418 quilômetros de autonomia, mas isso varia muito conforme o estilo de condução do motorista, e isso é em qualquer carro elétrico, até no carro a combustão é assim. Quem gosta de explorar o carro um pouco mais, paga mais caro. Só que na autonomia, isso reflete de uma forma muito mais significativa. Então, se você pisar, a autonomia ela vai cair de uma forma muito rápida. E se você tiver, por exemplo, pegando estrada e não tiver nenhum carregador por perto, isso pode ser um problema. Então, toda vez que você estiver programando uma viagem com carro elétrico, saiba que precisa de muito planejamento, precisa de muita paciência e também de muita ponderação, porque não dá para confiar completamente. Às vezes fala que tem um carregador elétrico em um ponto que você vai passar, você chega lá, está sendo usado por outro carro, ou o carregador não está funcionando, e aí você vai ter que ir até outro ponto. Então é sempre bom você ter uma autonomia reserva ali, sabe? Nunca deixa chegar no limite para você ver se vai dar certo ou não. Tô falando isso porque eu cheguei no limite e fui carregar o carro com 1%, e vocês não sabem a aflição que é. Ainda bem que eu não tenho problemas do coração e eu tô com a minha ansiedade controlada, porque senão eu teria desistido. Realmente é angustiante a sensação de você estar com pouca bateria e não ter um carregador por perto. É diferente dos carros a combustão, né? Quando a gente está numa região que não chega um posto e a gente está com o carro na reserva, a gente já fica meio preocupado. Imagina um carro elétrico. E o outro fator é o tempo, né, de carregamento, mas eu vou falar disso com vocês daqui a pouco. Quero focar um pouco mais aqui no desempenho do carro. Então, pessoal, ainda falando um pouco sobre a autonomia, tem uma coisa que você precisa saber que vai te incentivar a nunca ficar sem bateria, que é o fato de, se a bateria do carro acabar, você não dá nem para empurrar, não dá nem para puxar, porque as rodas travam. Então o carro realmente ele precisa ser inchado. Então por isso, melhor não abusar e não ficar sem bateria. Pessoal, vou falar um pouquinho agora dos concorrentes do XC40. Não são concorrentes diretos, porque nessa faixa de preço de R$400 mil, o Volvo XC40, ele não tem nenhum concorrente próximo ali ao lado, mas ele tem o e-tron e o Taycan. Tem uma proposta muito interessante também de carro premium, mas mesmo assim
ele consegue entregar um pouquinho mais de agilidade no 0 a 100. Quando a gente compara o Porsche Taycan de entrada, ele precisa de mais de 5 segundos para ir de 0 a 100. O e-tron precisa de mais de 5 segundos para ir de 0 a 100, enquanto o XC40 vai de 0 a 100 em 4,9 segundos. Isso dá para ter ideia do que esse carro é capaz de entregar na estrada. Realmente a direção é incrível. Mas ele não é tão esportivo quanto esses modelos que eu acabei de citar. O Taycan, o e-tron, eles têm uma proposta diferente. Embora em desempenho o XC40 não fique devendo nada, né, para nenhum deles. Então, pessoal, eu quero mostrar agora um pouco os assistentes de condução para vocês, porque esse carro ele tem um pacote bem completo, tem alerta de mudança de faixa, tem o assistente de permanência em faixa, tem controle de cruzeiro adaptativo, e eu quero mostrar como isso acaba funcionando na prática. Já estou com todas as funções aqui ativadas para vocês perceberem como funciona. Eu vou limitar aqui a velocidade a 90 por hora, porque a gente está na Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo, então a gente consegue explorar um pouquinho mais. Se bem que a gente está com muito trânsito aqui, vai ser um pouco difícil, mas para vocês terem noção, pela outra câmera que está instalada aqui no carro, vocês podem ver que a velocidade está limitada a 90, porém ele detectou um carro aqui na frente que está numa velocidade menor, então ele acompanha o ritmo do trânsito, ele não vai acelerar mais que isso. Ó, agora começou a andar um pouco mais, a gente tem uma distância aqui, então ele vai, peraí que desativou, vou ter que colocar de novo, vou colocar 90, pronto. Ó, o trânsito tá andando um pouco, mas ele vai ganhando velocidade gradativamente. Um dos pontos que realmente mais me encantam no Volvo é que ele é muito sutil nas correções, né? Tem carro que é muito agressivo. Os carros da Mercedes, por exemplo, eles são extremamente agressivos na correção. Acaba dando aquele susto, aquele choque, você fala, nossa, quase bate o carro. Quando na verdade não precisava daquilo tudo, sabe? A Volvo não, ela é muito mais gradativa. Ó, agora o trânsito começou a andar, ele tá ganhando velocidade, eu não tô pisando no acelerador. Se o trânsito parar, vocês vão ver ele desacelerando. Olha, eu tô me aproximando do outro carro. Ele tá vendo ele reduzindo? Não tô pisando no freio, tô com o pé aqui por segurança, mas não tô encostando. E ele vai reduzindo. Isso é legal, passa muita confiança em usar os sistemas de condução semi-autônoma. Ó, ganhando velocidade de novo, vocês podem ver por ali. Agora eu vou jogar o carro um pouquinho aqui para a esquerda para vocês verem, ó, ele corrigindo. Tá vendo? Porque ele fez a leitura de que eu tô saindo da minha faixa. Ó, corrigiu. Deixa eu passar esse, ó, o motoqueiro passou aqui do lado, corrigiu de novo. Ó, tá vendo? Então tudo isso deixa esse carro ainda mais interessante. Imagina você tá com todo esse desempenho na sua mão e ainda poder curtir uma viagem tranquila, com o carro fazendo tudo por você. Século 21, 2022. E é isso, pessoal, chegamos aqui no estacionamento da Mobiauto de novo e nós vamos terminar a nossa conversa lá fora. Já lembro que nós temos o hábito de deixar a lista de itens de série na descrição junto com todos os dados técnicos, então se você tiver qualquer dúvida, é só consultar. Nós já falamos bastante de desempenho e um pouco sobre autonomia, mas esse tópico merece um pouco mais de atenção. Quero inclusive mostrar aqui o compartimento onde você faz a recarga do veículo. O Volvo XC40 tem um conjunto de baterias de 500 quilos, é muita coisa. E agora uma curiosidade, você sabia que a autonomia de um carro elétrico ela pode ser maior em dias mais quentes? Isso tem uma explicação. Parte dessa eletricidade ela é usada para aquecer componentes mecânicos. Quando o dia já está ensolarado, esse aquecimento ele acaba sendo antecipado e você consegue economizar parte dessa energia. Então, os dias ensolarados são os melhores para você viajar com um carro elétrico. E falando em viagem, vamos falar agora um pouco também dos pontos de recarga, né?
o Brasil ainda tem uma infraestrutura muito precária quando a gente pensa em carro elétrico. Você achar um carregador ultra rápido é muito difícil e nem sempre esse ultra rápido é de fato rápido. A Volvo ela fala em uma recarga de 40 minutos quando o veículo está com 20% de autonomia para ir até 80%. Eu tive a experiência de ficar 1h30 com o carro carregando, estando com um nível de bateria superior a 30%. Então, realmente, o tempo de recarga é algo que vai continuar pesando muito para os consumidores decidirem se vão levar esse carro para casa ou não. Até na própria concessionária da Volvo, que eu fui, também fiz uma recarga lá, eles não tinham carregador ultra rápido, eu usei um de carga média, né, de tempo médio, que são 8 horas basicamente para você levar a bateria de 20% para 100%. Se você pega um carregador lento, você pode chegar a ficar 24 horas carregando o carro, o que torna as viagens muito difíceis com um carro elétrico no Brasil. Claro que você pode levar o carregador e tudo, carregar numa tomada doméstica, mas vai demorar bastante também. Então, toda vez que você pensar em fazer uma viagem com um carro elétrico, você precisa saber que você precisa de 2 coisas: planejamento e paciência. E a paciência você precisa em dobro. E aí, pessoal, o Volvo XC40 Recharge é tudo que um elétrico tem que ser? Na minha humilde opinião, ele é sim. Ele é incrível em termos de desempenho, tem uma autonomia generosa de 400 km, se você souber dosar o pé ali, senão ela vai cair absurdamente, escreva isso. O espaço interno é tamanho família, é um carro muito confortável e ele é recheado de tecnologias. Eu estou falando tanto dos sistemas semi-autônomos, como, por exemplo, ter o Google Assistente já lá na central multimídia, com o Spotify, o Google Maps. Tudo isso deixa o carro ainda mais interessante, deixa a proposta ainda mais interessante. Quando a gente olha para o mercado de carros elétricos, ele com certeza é uma das opções mais racionais, se não for a opção mais racional, porque, um breve comparativo aqui, as marcas populares já estão oferecendo carros elétricos assim a quase 300 mil reais. Nós temos de 240, 250, 280 e a gente está falando de um carro elétrico de uma marca popular. E quando a gente olha para o mercado premium, temos o Audi e-tron, que passa de 500 mil, temos o Porsche Taycan, que o céu é o limite, e temos agora o Volvo XC40 de 400 mil reais. Então, realmente, ele tem um bom custo-benefício quando a gente olha para o mercado de elétricos, considerando também que os carros elétricos ainda são uma novidade no nosso mercado e ainda tem um custo muito, muito elevado. Mas ainda assim, ele é uma das opções mais atrativas. Eu acho que a principal preocupação do XC40 em 2022 deve ser o seu próprio irmão, o C40, que chega tão interessante quanto ele. E é isso. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Se inscreva no canal da Mobiauto, curta esse vídeo, compartilha ele com seus amigos e, por favor, deixa um comentário aí pra gente bater um papo depois do vídeo, tá bom? Muito obrigada. Beijo!